Isso aqui é uma aula bem especial, tá? A gente vai estudar fenomenologia aplicada à psiquiatria. E essa aula eu tenho certeza que você só vai ver aqui na Psiques, porque aqui nós realmente estamos muito preocupados em dar para o aluno uma base sólida. Perceba que a maioria das outras pós-graduações, para não falar todas, confundem base com básico. Então, eles focam em fazer aquela base ali, meio que meia boca para o aluno, e o aluno ele se engana porque ele quer ir logo para aqueles temas mais complexos, tá? Mais avançados. Só que a base, ela é por si só complexa, e ela que vai predizer até que ponto você pode chegar. Se a sua base não é sólida, você vai encontrar problema uma hora ou outra, tá? Em especial aqui na psiquiatria. A fenomenologia, para você ter ideia da importância do que a gente vai discutir, ela é a base da psicopatologia. A psicopatologia, por sua vez, é a base do diagnóstico. E o diagnóstico, por sua vez, é a base do tratamento. Então, se você não desenvolve corretamente essas habilidades que a gente está discutindo aqui, de diagnosticar, né, de tratar, você não vai ser um bom psiquiatra. Tá? Então, por isso que a gente tem que focar aqui em compreender esses conceitos que não são simples, tá? E você já tem uma certa resistência em achar que eu estou aqui exagerando. Vou colocar isso aqui na temática do dia. Mas eu tenho certeza que ao final dessa aula você vai apreciar bastante a fenomenologia e vai perceber que você intuitivamente já aplicava muitos desses conceitos na tua prática clínica. Bom, então a gente vai discutir hoje os fundamentos filosóficos e epistemológicos, tá, da questão do normal e patológico até a revolução ali kantiana. Não se esqueça que epistemológico eu quero dizer o quê? De reflexões, de teorias que possibilitam a gente tentar entender os nossos métodos de compreensão da realidade. Tá? E no caso, é a estruturação da ciência, tá? Porque a ciência é algo de base epistemológica. A gente vai discutir o método fenomenológico em psiquiatria, com Russell, com Jaspers e o retorno às coisas mesmas. Bom, a gente vai falar rapidamente aqui do Jaspers, tá? Porque o Jaspers, ele é o cara que ele faz a ponte entre a fenomenologia e a psiquiatria. Então, o Jaspers, provavelmente, ele gostava, claro, muito de filosofia, só que eu imagino que sustentar a casa com filosofia deve ser duro, deve ser difícil, né? Ele devia, sei lá, ter um consultório, que eu acho que ele devia ficar ali pensando o que ele escutava, né? Tentando aplicar o que o Kant falava de conhecimento das coisas à análise dos sentimentos. E ele começou provavelmente a aplicar ali a fenomenologia, que ele deve ter aprendido em algum momento, tá? Com a clínica que ele estava vendo. Então, o Jaspers ele foi fazendo um link entre a filosofia como ferramenta, né, de entendimento, de conhecimento, e as emoções que ele estava ali sentindo e percebendo naquele momento. Tá? Que é algo muito complexo fazer essa junção. Porque assim, você não tem um parâmetro científico para você compreender uma emoção, para explicar uma emoção. Então, você vai ter que usar realmente o pensamento fenomenológico para entender o pensamento que está ali doente. Ou seja, a patologia do pensamento ela vai ser percebida pela compreensão fenomenológica. E não, por exemplo, por um termômetro. Discutiremos a distinção fundamental entre explicar e compreender ali na prática psiquiátrica. Veja bem, vocês confundem também muitas vezes explicar com compreender. Se eu pergunto, né, o que você compreendeu do texto, perceba que a palavra compreender ela tem um grau maior de subjetividade.
Então você vai inserir, né, o teu pensamento na qualidade da compreensão que você teve naquele momento. Explicação é diferente. Por exemplo, eu posso dar 0 para um aluno, né, quando ele tenta explicar algo de jeito errado, mas eu não posso dar 0 quando ele vai lá e ele explica o que ele compreendeu do texto, tá? Só para a gente começar. Essa é a lógica aqui desse começo. Vamos discutir também as aplicações clínicas da fenomenologia na depressão, na esquizofrenia e no diagnóstico fenomenológico, e também os limites e potencialidades desse método, tá? Porque ele não é perfeito. Ele é só, na minha visão, a melhor coisa que nós temos até agora. A questão aqui, pessoal, é que é muito difícil a gente criar dentro da psiquiatria um modelo integrado de olhar o transtorno mental. As explicações, elas são muito complexas, tá? Só que é aquilo. Existe uma diferença entre explicar e compreender. A gente vai aqui tentar compreender os fenômenos sem ter uma explicação antes da compreensão. Vai ter uma explicação, sim, a gente precisa de uma explicação para perceber como o sujeito chegou naquele ponto, por exemplo, ter uma explicação, mas ela é posterior à compreensão. Então, a compreensão, a fenomenologia, ela vai subsidiar as explicações que a gente vai ter após. Perceba que é muito difícil a gente não explicar, nós somos viciados em explicar as coisas. É por isso que a fenomenologia é importante, porque a sua tendência é criar uma explicação. Qual o problema de tentar explicar? Perceba que explicar é, por exemplo, A causa B. Isso é uma explicação. Por que o fenômeno ocorre. Só que dentro da psiquiatria, essas explicações quase sempre são erradas. Tá? E elas são erradas porque o paciente, muitas vezes, ele faz relações de causa e efeito que são falsas. E eles tendem a nos induzir. Quando ele começa a contar eventos, né? Você percebe que quase sempre esses eventos eles são enviesados pela forma que ele olha o mundo. Agora, o sofrimento dele, né, ele não é enviesado. A gente pode falar que o sofrimento ele é mais puro, a forma de sofrer. Tá? Então, a interpretação dos eventos pode, muitas vezes, até nos enganar. Agora, o sofrimento dele é genuíno. Certo? Ele está, de fato, sentindo aquilo. Então, por exemplo, alguém que está somatizando, ele não está fingindo. Não é que a dor não existe. A dor existe. Tá? Apenas a nossa compreensão dela deve ser diferente. Bom, então, quais são as questões introdutórias dessa aula tão importante? Primeiro, como acessar a experiência psíquica do paciente sem reduzi-la a sintomas isolados? Isso é muito complexo, tá? Porque vocês são treinados, não apenas na medicina, mas numa forma de ver o mundo, de categorização e isolamento. Isso é uma coisa muito difícil, porque leva a muitas más interpretações da realidade. Eu vou dar um exemplo prático aqui na psiquiatria, o que está acontecendo. Vocês percebem o tanto de TDAH que está sendo diagnosticado, de TEA que está sendo diagnosticado? Por que isso acontece? Porque o paciente é reduzido a um sintoma isolado. Então, a desatenção, por exemplo, ela faz parte de uma série de enorme, né, uma lista enorme de transtornos. O TEA, ele muitas vezes ele está ancorado, né, naquele diagnóstico errado. Não são todos, mas estou sendo uma parte significativa, especialmente desse nível de suporte. Ele é ancorado na baixa habilidade social. Porque a baixa habilidade social ela não pode ser vista como um sintoma isolado. Porque se você isola do contexto, você tira do contexto do neurodesenvolvimento, por exemplo, você começa a colocar ali TAG, você começa a colocar aquilo ali, ansiedade social, baixa de quadro da depressão, então tudo isso é a mesma coisa da desatenção. Né? Tudo isso vai sendo reduzido e você começa a errar. Tá? Justamente porque você para de compreender e busca explicações que quase sempre são explicações que o paciente criou aí na cabeça dele. Perceba que, sim, vamos imaginar uma situação. O cara
sei lá, o sonho do pai dele é que ele seja físico. O pai dele é doutor em física e ele quer que ele seja físico. Físico, o cara não leva jeito para fazer física. Ele entra ali na faculdade, ele era um bom aluno na escola, né? Porque na escola é um bom aluno. Então, quando ele entra na faculdade, ele realmente não consegue ali entender o texto que ele está lendo. Ele vai achar que ele tem o quê? TDAH. Aí ele começa a falar, todo mundo entende, eu não entendo. Já provou pensar que hoje em dia ninguém fala nisso? A pessoa tem aptidão porque ela quer fazer, sim ou não? A ideia é que a gente tem que todo mundo pode fazer o que quer. Quando ele não faz o que quer, porque tem ali algum problema de saúde. Isso que ele não fez o que ele queria. Claro que a saúde impede, né? Problemas de saúde, como TDAH impede, né? Dificulta algumas coisas. Impede, né? Quando não tratado a aquisição de algumas habilidades. Contudo, não dá para dizer que a explicação sempre é essa para tudo, que a explicação padrão para todo problema escolar hoje é TDAH interno. Eu estou exagerando, mas você entende o que quer dizer, né? Lá na escola, por exemplo, de 40 alunos, você pega ali os 10 com dificuldade escolar, dos 10, 9 tem alguma coisa. Isso foi exatamente na classe média. Então, assim, isso é uma coisa que você já constatou na realidade, essa redução a sintomas isolados. De novo, não vem aqui querer exercitar capacidade de ignorância. Eu não estou dizendo que não existe, tá? Não, eu estou dizendo que uma parte considerável das pessoas estão sendo reduzidas a sintomas isolados, que leva a erro de diagnóstico e o que leva a erro de tratamento. 2. É possível compreender o sofrimento mental para além das explicações causais? O que é muito interessante, porque vocês, de novo, nós, né, podemos dizer assim, as pessoas dessa época que nós vivemos, nós somos viciados em explicação causal. Você vê que absolutamente qualquer coisa qualquer fenômeno que você vê tem uma explicação causal. A televisão dá uma explicação causal, a ciência da explicação causal, todo mundo vai estar chutando o que vem na cabeça. Um crime não entender alguma coisa com explicação causal. Né? São explicações assim automáticas. Então, estou sofrendo por causa do meu chefe. Não sei o que, sofrendo tal coisa. Então, sempre tem uma coisa nesse sentido. Calma. Tá? É possível compreender o sofrimento mental sem ter uma explicação causal. É entender o que está acontecendo naquele momento. As coisas ocorrem nesse mundo que a gente vive dentro do espaço e do tempo. Essa é a prerrogativa para encaixar a expressão do fenômeno dentro do espaço e do tempo. Não a explicação. A explicação não faz parte da revelação do fenômeno. O fenômeno não existe por si só. Né? Veja bem, é até meio psicótica muitas pessoas hoje em dia, um pensamento meio mágico, que é aquilo, o que eu não explico não existe. Né? Como se tudo que não tem uma explicação é porque não existe. Então muita gente pensa dessa forma, ou ele inventa ou ele acha que não existe. Então, assim, a gente tem que ter cuidado. A nossa capacidade de perceber a realidade, que é outro conceito aqui importante, ela é limitada. Então a gente tem que abandonar uma ideia empirista, né? E a ciência ela é impregnada pelo empirismo, de que tudo que existe nos afeta da forma que a gente está vendo. A gente consegue experimentar a realidade, testar a realidade, calma. Né? Não é sempre assim. Existem coisas que fogem da nossa capacidade de teste da realidade. E por fim, qual o papel da subjetividade na clínica psiquiátrica contemporânea? É o mesmo papel de sempre. A gente não vai ter uma psiquiatria científica ou objetiva. Isso não é possível de ser feito. Não com essa psiquiatria que a gente tem. Tem que inventar uma outra coisa. O que teria que inventar? Não faço a menor ideia. Mas isso que a gente tem. Você pesquisar o que significa a palavra psiquiatria. Você vai ver que ela não é uma palavra científica. Eu não vou falar aqui, vou deixar você curioso. Depois você pesquisa. Então, a subjetividade ela é central na psiquiatria. A subjetividade ela não tem que ser tolhida. A ideia que vocês carregam é que a subjetividade é um mal a ser combatido. Não é verdade. A subjetividade ela tem que ser instigada. Porque o ser humano ele é subjetivo. Se você tentar objetificar o ser humano, você vai estar transformando ele realmente num objeto. Tá? Então você não consegue
e reduzir o ser humano a uma cadeia de eventos que você é capaz de compreender. Eu não sei se outro ser, em outra dimensão, uma máquina um dia é capaz de compreender. Agora, um ser humano entender outro ser humano da forma pura não é possível. Porque só de falar para você, né? Ali, por exemplo, vamos pegar um pouco a teoria psicanalítica só para você entender o conceito. Fenomenologia meio que é algo que não caminha junto com psicanálise. Deve ter algumas intersecções, são coisas bem diferentes. Mas na própria psicanálise, por exemplo, o Freud mesmo fala, olha, existem processos inconscientes que funcionam de forma que a pessoa não compreende o que está acontecendo. A subjetividade é intrínseca. Nenhum relato é de fato puro, porque vai passando ali por uma série de instâncias e transformações. Né? Então, por exemplo, o que seria um pensamento puro? Seria um sonho, por exemplo. Seria um pensamento mais puro. Mas ainda assim, né, existiriam ali elementos que iam disfarçando esse sonho. Tá? Então, perceba que não existe pureza no que um ser humano refere. Existem vários ali, por isso que é tão complicado o negócio de insight, interpretação, né? E realmente a tendência é que as coisas não apareçam como são. E a gente vai falar do Jaspers, que nessa aula vamos falar bastante desse autor. É um autor fundamental para você entender a psiquiatria. Tá? Poucos homens foram tão brilhantes ao longo da história como o Jaspers. Ele tem uma história científica genial, né? Porque ele conseguia transitar em muitos campos diferentes, mas a história de vida também dele é muito legal, porque aqui você tem um cara que foi realmente tentado pelo mal ao longo da vida, ele nunca foi um cara ruim, não que a gente tenha conhecimento, né? Pelo menos que a gente tenha conhecimento. Então, de fato, ele foi um homem realmente firme em seus ideais, tá? E que realmente tem uma história bem admirável. Agora, no que é importante para nós aqui hoje, ele conseguiu construir uma ponte entre a psiquiatria, que na época tinha uma herança crepeliana, muito forte na Alemanha. Então ele consegue fazer o que, ou então aquele começo da psicanálise. Então o Jaspers ele vai num outro caminho, ele nem puxa tanto o Kreplin, ele nem puxa tanto a psicanálise. Ele desenvolve algo ali bem diferente. A gente pode até falar ali que o que se chama, né, de terapia humanista existencial deve-se muito ali às contribuições do Jaspers. Então a gente vai iniciar aqui, continuando aquela aula nossa de normal versus patológico, tá? Porque aqui a gente vai trazer novos instrumentos para você pensar. Então, após aquele estudo que a gente teve, aquela aula que foi até bastante longa, né, 1h50, essa aqui também não vai ser diferente, não. Eu preciso realmente fundamentar bem vocês. Vamos ver que isso aqui vai mudar a forma que vocês pensam. O que eu quero fazer ao final aqui é construir uma forma de pensar diferente do que vocês estão acostumados. Bom, então qual é a questão que emerge da disputa no normal e o patológico das fronteiras, né? Da distinção entre um e outro? Como aprender, descrever e compreender a experiência psíquica do sujeito adoecido? Esse é o nosso desafio. Agora, antes da gente começar, você deve saber que não basta classificar os sintomas ou medir desvios estatísticos, porque a matemática não se aplica ao ser humano. A clínica psiquiátrica ela lida com o modo de existir, formas específicas de vivenciar o mundo, o tempo, o corpo e o outro. A segunda frase quer dizer o quê? É muito complexo. Você não consegue, por exemplo, criar um sistema objetivo, porque para você fazer isso, você teria que desconsiderar o modo de existir, desconsiderar as formas específicas de vivenciar o mundo, a percepção de tempo, como que percebe o corpo, como percebe o outro. Perceba que a gente não consegue, tá, criar essa diferenciação. É tudo junto, tudo ao mesmo tempo. A psiquiatria, pessoal, ela não trata de doenças. É claro que sim, se você pensava lá, dá um remédio e tal, trata, mas a base não é essa. A base é a existência adoecida. Você não está tratando uma doença, porque não existe esse negócio de doença aqui. Transtorno bipolar, TAG, borderline, isso não são doenças.
que ele usa a palavra transtorno DSM. A gente vai estudar o DSM no momento certo. Agora, aqui agora, pra você entender, o que você está vendo é a existência do sujeito. A única garantia que a gente tem não é que a nossa construção está correta, sabe? Já mudou desde que eu nasci, desde que eu comecei a psiquiatria umas 10 vezes. Tá? As coisas já mudou 10 vezes. Eles é exagero, mas 2 com certeza. Muita coisa já mudou 2 vezes já. E comecei a estudar medicina. Você tinha o DSM-4, DSM-5, já muda coisa demais já. Um pra e vai mudar mais, que vem DSM-6, DSM-5 técnica, a mudança é tímida, mas tem alguma coisa. Então uma coisa vai ali sempre gerando mudança, porque não existe uma forma definida. Né? As coisas não têm uma forma ali delimitada. Porque não tem etiologia, como é que você vai ter? Você não tem nem a explicação adequada. Por isso que a compreensão, porque a compreensão ela entende do ponto de vista subjetivo que é compatível com a experiência humana. É o que eu vou falar aqui para vocês. Então, qual é o problema do reducionismo ali na psiquiatria? Como é algo muito complicado o transtorno mental, como é complicado a existência, o existir no mundo do ser humano, é muito difícil, essa ideia de consciência. Consciência é uma palavra muito complicada, a gente não sabe o que é consciência, por exemplo. Né? Eu não estou falando negócio de vigil, não sei o que, sonolento, obnubilado, não estou falando disso. Tá? Estou falando de consciência como estar e existir, como se perceber como uma unidade. Bom, então é complicado, e aí para explicar essa consciência, aí você tem teoria biologicista, psicológica, moral, social. E cada hora ali, ao longo da história da humanidade, vai polarizando para um e para outro. A psiquiatria já passou por todos eles, né? Então ali no final da Idade Média, Idade Moderna, era uma coisa moral. Então, quando você era psicopata, né? A palavra era psicopata. Veja bem, por que você usa psicopata de tudo? As coisas carregam um contexto muitas vezes moral. Né? Então, uma pessoa desviava da norma social, ele era um psicopata. Então, assim, não tinha tanta ideia de que era tanto é que os tratamentos eles eram agressivos, porque psiquiatria era uma coisa meio que para quem foi possuído pelo demônio, para quem é louco, para quem é assassino. E ficava todo mundo misturado ali, os assassinos, os doentes, ficava tudo ali junto. Tá? Então foi assim por muito tempo. Aí o Pinel, né, trouxe uma grande revolução, a gente vai estudar todos esses momentos, né, a gente vai discutir isso ao longo das nossas aulas, comigo nas aulas ao vivo também. Mas enfim, o Pinel faz a revolução, a gente entra numa era biologicista muito importante na psiquiatria, com Kraepelin. Depois você começa a teorias psicológicas, ali com Freud. Então, Freud cria toda uma teoria psicodinâmica da mente humana, que é a psicanálise, que depois traz muitas outras linhas que saem disso. A gente tem a linha comportamental, né, a linha cognitiva, que depois gerou a própria TCC. E aí a gente volta depois para uma coisa biologicista, depois vem uma coisa social, que é esse movimento anti-psiquiatria, né, que aí já começa, por exemplo, com Foucault e outros autores. Assim, a gente tem toda hora essas diferenciações, né? É importante aqui a gente perceber que meio que é importante você ter um pouco de visão de cada um deles, tá? De cada um desses nuances, não todos os autores, né? Mas de cada um desses nuances. Tem que ter uma visão meio social, uma visão moral, né? Às vezes. Foi uma visão moral errada. Não, depende. Você tem que julgar. Às vezes a pessoa fez uma coisa certa ou errada. Né? Você tem que entender como funciona um soco. Mas você é psiquiatra forense se você não leva em consideração, né? A intencionalidade, a periculosidade do sujeito. Assim, você precisa de alguns conceitos ali morais também. Como psicológico, para tocar psicoterapia. Então, a verdade é que o psiquiatra bom é o que consegue criar alguma espécie de síntese desses elementos.
Qual é o risco recorrente que todo mundo corre? É explicar o sofrimento psíquico apenas por mecanismo orgânico ou comportamental ou diagnóstico normativo. Ou seja, você perde a experiência subjetiva do paciente. Tá? A fenomenologia é a análise que possibilita que o paciente exista como ele é, que é dentro da sua subjetividade. E você começa a olhar sobre essas formas de ver as coisas, quanto mais você polariza, mais você perde a essência do que você está vendo. Mais você fica focado em coisas biológicas, psicológicas, social e ele por diante. E aí vem a nossa necessidade da construção de um método descritivo da experiência do sujeito. A grande questão é como acessar o fenômeno psíquico tal como ele se manifesta ali ao sujeito que sente e que sofre. A fenomenologia ela surge exatamente da tentativa da gente responder essa necessidade, porque a psiquiatria depende da linguagem. A gente acessa o paciente pelo que ele fala. Tá? Então a gente precisa o quê? De um método, né, que seja capaz de descrever a vivência, que permita a compreensão do fenômeno de sofrer, mas que seja anterior à explicação causal. Perceba que hoje em dia você primeiro cria a causa, não? O que causa isso é o tag. O que causa amanhã, você cria primeiro, né, a ideia, e depois você vai pensar em compreender o que você está fazendo. O que acontece é que a compreensão, como eu falei lá no começo da aula, ela nunca está errada. Agora, a explicação causal sempre está errada. A gente não consegue explicar a causalidade de todos aqueles eventos. Tem como. Para compreender, a gente consegue. Então, aqui, eu não estou querendo substituir a neurobiologia, a psicofarmacologia. Vai vender suas coisas na praia. Não. Estou falando o seguinte. A gente precisa fundamentar o olhar clínico antes de teorizar. Como eu falei, você é viciado em teoria. Você tem uma teoria para tudo que acontece no mundo. E só te faz sofrer. Começa a abandonar as teorias, tá? Que vai melhorar muito sua vida. Depois você escuta a música Alucinação, tá? Você vai entender o que eu estou falando. Escreve lá, Alucinação. Música. Aí você vai ouvir e você vai entender o que eu estou falando. Agora a gente vai falar sobre Kant, tá? É claro que é um autor muito complexo e que eu não vou falar uma aula de Kant, né? E dava uma pós-graduação nisso aqui. Agora eu vou resumir de uma forma que fique claro a importância para a psiquiatria. Então a gente pode julgar, né? A gente pode falar. Kant é o precursor de várias coisas, inclusive da fenomenologia. Bom, então, o que acontece? Kant traz várias reflexões muito interessantes, né? Agora, uma delas é o que a gente chama de mudança é a quebra do paradigma, tá? É igual o Copérnico fez, tá? Foi um jeito mais simples aqui. Então, o que Copérnico falou? Que não é o Sol que gira em volta da Terra, é a Terra que gira em volta do Sol. Tá? É a mesma coisa aqui que o Kant ele fala, porque antes a filosofia focava muito no objeto que estava sendo visto. Né? Então, o importante era o objeto. Pressupunha-se que o que eu via era o que acontecia na realidade. Né? Que todo mundo meio que via a mesma coisa. Então, se todo mundo vê a mesma coisa, o importante, o que muda é o objeto. Agora, o que o Kant fala é o seguinte: algo emerge, essa emersão de algo é o fenômeno, e o fenômeno é percebido pela consciência de maneira subjetiva. Então, a questão não é o que acontece, né? Eu digo simples. Não é o que acontece lá.
é o que consegue se perceber o que está acontecendo. Tá? Ou seja, o conhecimento ele não emerge da coisa. Né? Ele vem da sua capacidade, das suas condições de interpretar e de entender o que está acontecendo. Então, por que na psiquiatria isso é interessante? Porque é muito claro para nós que nós não lidamos com fatos brutos, mas sim com fenômenos vividos, que são mediados por estruturas da consciência do sujeito. Tem coisas que você percebe, tem coisas que você não percebe, tem eventos que para um é de um jeito, para outro é de outro jeito. Né? Então tudo ali é muito variável, tá? Porque a experiência psíquica não é um objeto externo observável, mas é algo da relação sujeito e mundo. Tá? Então, assim, quando você fala às vezes avolia, você fala avolia como se fosse um objeto, tipo gato, por exemplo, né? Como um animal gato. Você define a avolia como se fosse algo ali que fosse tivesse um limite, tivesse uma forma, mas não tem. Porque a pessoa ela sente a tristeza, ela sente a avolia, ela sente de um jeito diferente. Tá? Então a nossa capacidade linguística ela é meio megalomaníaca, porque a gente na linguagem consegue fazer qualquer coisa. É verdade que a linguagem é uma coisa limitada. A linguagem ela nos engana. Tá? Isso vai ficando mais claro aqui ao longo da nossa aula. Então, para Kant, conhecemos apenas os fenômenos, ou seja, como as coisas aparecem para nós. Perceba que o fenômeno é diferente. O fenômeno emerge de algo, ele é percebido daquela forma. Então, como eu enxergo o mundo é diferente do que acontece no mundo. A coisa em si, ela vai ser inacessível ao conhecimento. Então, você não vê o que a gente pode chamar de, digamos, a estrutura, né, que rege a realidade. Você vê só o fenômeno, né? Por que você vê o fenômeno? Porque a sua mente é fechada para enxergar o mundo daquele jeito. Olha só. Pensa no seu cachorro. O cachorro ele escuta sons que você não ouve. O som tá lá, mas você não ouve. Você acha que não existe o som, entendeu? Você nem para pensar nisso no dia a dia. Mas tem um som que você não está ouvindo. As cores das coisas não são as cores das coisas mesmo. Você não enxerga todas as cores. Ou seja, existe algo que provoca, né, esses fenômenos e a gente só interpreta da forma que nós somos capazes de interpretar. Tá? Quando você para pensar, vai vendo que tudo vai fazendo sentido. Kant ele não conhecia o evolucionismo. Mas você vê que o evolucionismo ele se ancora nessa ideia também. Nós somos feitos para interpretar a realidade de um jeito específico. É o jeito que serve para que nós consigamos desenvolver e reproduzir, meio que gerar a roda, né, a roda ali da história ali, da raça humana. Então, nós não temos, de fato, uma interpretação pura da realidade. Tá? Aí tem aquelas ideias, por exemplo, você lembra do hinduísmo, né? O hinduísmo tem uma ideia parecida, né? Aquela ideia do véu. Então, assim, quer dizer, do véu, né? Que tampa a realidade, não vê a realidade porque tem um véu, tem que romper o véu para puxar a realidade. Então tá, depois você olha isso aí que você vai encontrar. Então é uma ideia que não é tão estranha. A verdade é que nós nos colocamos na posição de onipotência por causa da linguagem, né? Porque a gente só descreve o que existe, então a impressão que tudo que a gente fala é o que existe. Então vai ter muitas coisas que são inomináveis, que elas não são experimentáveis. Mas não é que elas não são experimentáveis, que elas não ensinam a teoria kantiana. Espaço, tempo e categorias é o que estrutura ali a experiência humana. Qual é a implicação para a psicopatologia? É que o sofrimento psíquico não é apenas um objeto externo, como você está acostumado a pensar, mas é algo que se constrói na relação do sujeito e mundo.
Então, Kant ele traz a ideia que a experiência não é passiva, mas ela é estruturada pela consciência. Ou seja, o mundo de cada um é individual. É individual por quê? Porque só você consegue ver o mundo daquele jeito, porque só você é o sujeito. Você é a unidade, você é o sujeito, você é o mundo. Então, a fenomenologia ela é, antes de tudo, uma teoria individualista, que vê o homem como um indivíduo, não como um coletivo. Agora, quando você pensa, você sempre quer pensar num coletivo. A criança, o idoso, não faz com o idoso, a criança sente isso, o idoso sente aquilo, a mulher sente aquilo. Então, a questão aqui é sempre tentar ser o mais próximo possível da realidade, e a realidade é que você trata indivíduos, não categorias. Tá? Não categoria. Não existem categorias assim dentro da realidade. É algo linguístico. Existem indivíduos. Indivíduos, né, que a gente estrutura como categoria por uma questão operacional, instrumental. Mas não é real. Bom, então, de onde vem o desenvolvimento fenomenológico? Quando os filósofos percebem que o Kant impõe estruturas formais ao fenômeno, como espaço, tempo e categorias, porém, ao mesmo tempo, não existe uma descrição direta da experiência vivida. Então, Kant ele não desenvolve tanto essa questão como o Jaspers, por exemplo, vai desenvolver posteriormente. E o Kant não era psiquiatra. E o Kant era um cara, se você está vendo o Kant, ele era um cara meio estranho, sabe? Claro, não quero usar como estranho como ofendimento, quer dizer que ele era um cara diferente dos outros. Então, o Kant não era muito ligado ali em amizade, em festa. Então, a gente não sabe até... Ele era meio igual, parecia Newton, por exemplo. Esses gênios ali, né? Hoje diriam que Kant e Newton é até a nível 1 lá, suponho, né? Mas, enfim, é só uma suposição. Mas ele era um cara que não tinha lá muito interesse ali nessas coisas que ele julgava pequena, cotidiana ali. Então, o Kant estava mais preocupado em como conhecer, né, na epistemologia, do que a preocupação fenomenológica, que é o fenômeno psíquico que se mostra ali a consciência. Que é isso que a fenomenologia vem a se desenvolver. Não é que Kant não falava, mas não era o foco da obra dele. E aí, o Edmund Husserl ele vai fundar a fenomenologia como um método de investigação da consciência. E qual é o lema dele? Retorno às coisas mesmas. Então, o que significa isso dentro da psiquiatria? Ele quer dizer o quê? Pelo menos assim, bebe o leite, esquece a vaca. É isso que ele está dizendo. De jeito aqui fácil para você entender agora. O que isso quer dizer na psiquiatria? O importante é a gente retornar ao que é mais puro. O que é mais puro? É o fenômeno. O paciente, o fenômeno estrutura, né, aquela experiência que o sujeito tem. É algo que é diferente do empirismo inglês. Então, o fenômeno que o paciente vê é uma coisa. Agora, quando eu vejo um paciente meu, eu estou vendo um fenômeno também. Eu estou vendo como se fosse o fenômeno do fenômeno. Eu também tenho uma certa limitação. A única certeza que eu tenho nesse mundo limitado é que o paciente está sofrendo. O fenômeno do sofrimento, o fenômeno da psicopatologia. A gente tem que interpretar sem tentar explicar. A gente tem que conhecer, fugindo da tentação de criar uma explicação do que está acontecendo. Inclusive, fugindo de criar palavras, porque a palavra é uma explicação. Então, o que isso quer dizer em psiquiatria? Que não é o que o autor falou. Tá? Esse aqui não. É o aluno dele, que é o Jaspers, que vai falar. Mas só para introduzir aqui para você. Na psiquiatria, significa retornar à vivência do paciente, a forma como ele percebe, como sente, como pensa e como ele sofre. Tá? É esse o foco da fenomenologia, tentar observar tudo isso num grau de pureza, sem querer explicar. Bom, então vamos pensar na fenomenologia como um método de avaliação e não como uma teoria explicativa. A fenomenologia não é uma teoria etiológica.
ele não formula, por exemplo, hipótese biológica ou psicodinâmica, né? Então, na psicanálise, por exemplo, existem hipóteses psicodinâmicas porque as coisas acontecem. No biológico também. Agora, a questão aqui é que para a fenomenologia, para esses filósofos, tudo isso aí são explicações parciais que a gente não tem tanta certeza do que é isso está sendo dito. Até porque as palavras são muito imprecisas. A palavra neurose é uma palavra muito imprecisa para esses autores. Então, o que vai ser essa descrição do método fenomenológico? Como a angústia é vivida, como a noção de tempo se altera na depressão, como o delírio se estrutura, como o mundo, né, a ideia de espaço se esvazia dentro da esquizofrenia, como as coisas perdem ali a ideia e as formas. Qual é o conceito-chave da fenomenologia? É a vivência. Ou seja, o que o paciente vive, como ele vive, em que estrutura essa vivência vai ali se organizando. Isso vai deslocar a clínica do sintoma isolado e passa para o campo global da existência. A questão aqui é como o indivíduo se insere nesse mundo que está sendo perturbada essa relação pela doença. A psicopatologia, na verdade, é a perturbação da fenomenologia que era esperada nessa relação. E a psicopatologia ela se ancora na fenomenologia. Não basta saber que o paciente tem, por exemplo, humor deprimido. É preciso compreender como ele vivencia o humor deprimido. Ou seja, a vivência é o importante, não a palavra depressão solta no mundo. Até porque a palavra depressão também ela é imprecisa. Quando você define o que a palavra é depressão, você já está ali reduzindo as coisas a categorias. E a gente vem com Jaspers na Psicopatologia Geral, de 1913, obra brilhante. A gente pode falar que é a primeira estrutura ali, realmente, acadêmica, operacional e útil da psicopatologia. E essa obra chegou até nós temos acesso a ela, e é fácil você encontrar para ler. Bom, então, o Jaspers, como eu falei, ele é o responsável por fazer essa ponte na fenomenologia e psiquiatria. A psiquiatria deve muito para o Jaspers, isso é pouco falar. Ele não cria o sistema filosófico, ele herda esse sistema filosófico. Mas ele bola o quê? Um método para compreender o fenômeno psíquico que ele via lá na vida, no dia a dia dele. A obra dele é a referência para a psicopatologia contemporânea. Tudo que existe hoje, né, a grande parte vem da estrutura que o Jaspers traz. Claro que tem livro mais moderno, né, que é o gosto de neurobiologia, que é compatível com o DSM-5, etc. Mas a questão é que a pureza da psicopatologia está ali no Jaspers. E aí, pessoal, a gente tem que entender a diferença entre explicar e compreender. É diferente. Então, o que é uma explicação? Ela é causal, ela é objetiva, ela é naturalista. Ela busca causas externas, biológica, ambiental. Pergunta por que isso aconteceu. E a compreensão empática, fenomenológica, subjetiva, busca o sentido interno da vivência e pergunta como isso é vivido. Na psiquiatria, a gente, claro, precisa de ambas, mas elas não são equivalentes. Tá? Então, uma coisa é compreender, outra coisa é explicar. Quando você separa os fenômenos, pelo menos resta espaço para compreender. Quando você mistura tudo, você fica viciado em fazer explicação das coisas. Então, o que é essa compreensão fenomenológica em psiquiatria? É o acesso ao sentido interno da vivência do paciente, reconstrução de lógica subjetiva, coerência interna do sofrimento, essencial para diagnóstico preciso, vínculo terapêutico e decisão clínica fundamentada. Eu falei, a busca por explicações leva você ao erro. A compreensão ela deve vir antes da explicação, sendo que a maioria faz o contrário. A explicação errada gera a baixa observância da psicopatologia, a baixa da psicopatologia gera o diagnóstico errado, o diagnóstico errado gera o tratamento errado. Bom, só lembrando vocês que a gente está falando sobre classificação também aqui, né? Normal versus patológico, etc. Só que
A gente não quer, tipo, falar DSM é um lixo jogando lixo, DSM é lixo, não sei o quê, CID não serve pra nada, nada disso. Eles são manuais operativos, tá? Eles fazem a operação ali do diagnóstico. Mas a questão é que está se transformando como uma verdade, por exemplo, como um dado ali da própria realidade, um grau de certeza que não é real. Tá? E o próprio DSM ele se ancora em fundamentos fenomenológicos. O DSM mesmo, ele diz, ele é teórico, ele tem uma teoria por trás do que as coisas acontecem. Antes de classificar, é preciso descrever com precisão, diferenciar os que são semelhantes e compreender a vivência do paciente. Se você não consegue compreender, você está só simplesmente preenchendo escala e está chutando ali, talvez até o que talvez já está um pouco provável, mas você não está na essência do que está acontecendo. Então, retomando de novo o normal versus patológico, ao anterior, o patológico não é apenas excesso ou déficit, mas é uma modificação da experiência. Isso aqui é um exemplo? Pensa no TDAH, né? Então, vocês ficam pensando em desatenção, não sei o quê. A baixa atenção você vai chamar de, sei lá, TDAH, no diagnóstico errado. O excesso de atenção, você chama de TAG, por exemplo. Ou a hiperatenção, por exemplo, fundamentando ataque de pânico. Perceba, né, que a questão não é se tem muita ou pouca atenção, mas sim como essa alteração da atenção muda a experiência do sujeito. Então, por exemplo, se ele tem uma hiperatenção no coração acelerado, ele já começa a criar que está morrendo, já começa a sentir dor no braço, e aí por diante você já vai estar de pânico 100 vezes. O que o sofrimento psíquico altera? A relação com o tempo, o corpo, com o outro e com o mundo. Então, se você para pensar, qualquer sintoma do paciente você consegue analisar dentro disso aqui. Tá? Então, por exemplo, a relação com o mundo dentro do delírio. Então, o delírio persecutório afeta ou não afeta a relação com o mundo? Afeta. Então, as estruturas que são investigadas com a fenomenologia. Temporalidade, que é a vivência do tempo, a espacialidade, vivência do espaço, corporeidade, que é do corpo, intencionalidade, que é a relação com consciência-mundo, e a intersubjetividade, relação com o outro. Cada transtorno vai implicar em alterações específicas nas dimensões. Eu vou falar aqui daqui a pouco, trazendo os exemplos aí para vocês. Então, vamos aqui. Na depressão, não tem apenas tristeza. Você não pode reduzir tudo à tristeza a mais de 14 dias. O que a gente precisa? Né? De descrever, de perceber esse sintoma atrapalhando a relação sujeito-mundo. Por exemplo, na depressão, muitos pacientes falam: eu sinto que o tempo não passa. Sensação de tédio permanente. Empobrecimento do futuro. Ele não se projeta, ou seja, ele se apega muito ao passado. Peso corporal da existência, ou seja, ele tem a sensação que o corpo dele é um fardo. E perda de ressonância com o mundo. Como assim ressonância com o mundo? As coisas acontecem lá fora, só que ele não se move pelo que acontece. Ele perde a ressonância. Né? Então, o afeto, na verdade, é uma coisa quase que transmissível. Ele perde essa capacidade. Perceba que esses dados que a gente está discutindo não vêm de escala, mas da descrição fenomenológica do sujeito. Na esquizofrenia, o que pode ser revelado? Alteração do senso de si mesmo do paciente, né? O senso de si, né? Então, o senso de ser si mesmo e senso de si. Ele não se sente mais ele. Estranhamento do próprio pensamento inserido, roubado. Ruptura da intersubjetividade, perda da sintonia comum. Como assim? Ele cria a ideia, não importa como está o mundo, ele perde a ressonância com o mundo. Ele acha que as pessoas lá, as pessoas nem sabem quem ele é. Nada da realidade vai demover ele, porque ele não tem sintonia com o mundo comum.
O Jasper ele já aponta os limites da compreensão total desses fenômenos. Não se esqueça, a gente parte do pressuposto kantiano que os fenômenos eles emergem, né, das coisas em si, e nós não temos compreensão total, nós não somos feitos, né, para ter essa compreensão. Bom, então, algumas coisas são incompreensíveis, o Jasper reconhece isso como certos delírios ali primários. Não é fracasso clínico, mas reconhecimento do limite. Tá? Então, aqui o Jaspers ele tinha aquele apego ao método, positivo, que ele não tentava ficar criando histórias, que é o que ele achava que as pessoas estavam fazendo. Aí ele fala o quê? Há fenômenos psicopatológicos que não derivam compreensivamente da vivência anterior, surgem como rupturas na continuidade da experiência. O que ele quer dizer aqui? Alguns, esses fenômenos mais puros, na verdade, é como se a pessoa ela tivesse tido, por exemplo, apagões de contato com a realidade. Ele tivesse, por exemplo, buracos dentro dele próprio. Então não dá para explicar por que aquilo ali é como se fosse um buraco na vivência dele. Então a fenologia ensina o que é o psiquiatra? Escuta cuidadosa, suspensão de julgamento, respeito à alteridade radical do paciente. Nem tudo pode ser explicado, mas tudo deve ser acolhido, tudo deve ser descrito, ajudar ele a falar aquilo ali que ele pensa, que ele sente. E o fenômeno, ele não elimina a incerteza, mas ele traz o que é a fenomenologia? A incerteza faz parte da clínica. A gente está lidando com coisas, com experiências, com fenômenos que não existe uma compreensão total. A incerteza médica, né, a incerteza do fenômeno, da compreensão do fenômeno, faz parte da forma que a gente percebe a realidade. A gente não é capaz de perceber a realidade com pureza. Bom, e também é um ato ético. Por que a fenomenologia é legal, pessoal? Porque se você pensa sobre preceitos fenomenológicos, você nunca vai reduzir o paciente a um CID, um laudo, um protocolo, porque a fenomenologia ela vai preservar a dignidade do sofrimento humano. Bom, e aí a formação psiquiátrica. Por quê? A formação psiquiátrica ela precisa de conhecimento técnico, a gente vai discutir, domínio diagnóstico, capacidade fenomenológica. A gente precisa desses três para funcionar, porque a psicopatologia, que é muito importante para a gente, ela deriva da sua capacidade fenomenológica. Se você pedir com o paciente durante a súmula psicopatológica pensando em hipótese, você não vai nem ver o que está acontecendo. Você vai ser poluído pela hipótese. Tá? Vai querer ver a síndrome lá que você tem, que a maioria está fazendo hoje em dia. Então, o que eu quero dizer para vocês, o que eu estou ensinando aqui para vocês, não é um luxo, mas é um fundamento da prática, da boa prática psiquiátrica. Bom, então, essa grande psicopatologia, né, que o Jaspers traz, ela vai trazendo uma série de influência em vários autores, tá? Você tem o próprio Jasper com a psicopatologia geral, o Schneider, né? Os sintomas de primeira ordem. Então perceba que os sintomas, né, de Schneider, ele vai inclusive precedendo a própria ideia de esquizofrenia. E o Minkowski, né, com a fenologia do tempo vivido, que é um trabalho que a gente não vai ter tempo para desenvolver aqui agora, mas que é interessante. Eu nem sei se vai dar tempo de a gente falar isso ao longo, né, que a gente fala sobre muita coisa aqui. Mas dá uma olhada aí se você está com tempo livre. O abandono da tradição da fenomenologia, ela cria uma psiquiatria padronizada, né, então cumpre-se aquele sonho, né, da padronização da linguagem, que não é possível, mas enfim, vamos supor que seja. Porém, a gente perde a compreensão, porque os seres humanos não existem em categorias. Tá? Todas as categorias humanas que você pensa, na verdade, são abstrações, elas não existem na realidade. Então, a gente não pode, por exemplo, a categoria dos depressivos, a categoria dos borderline, a categoria... Quando você faz isso, sua capacidade já diminuiu muito. Com muito cuidado. É o famoso ela é border, né? E a gente solta sem querer. Porque a linguagem é pobre, eu não culpo vocês, tá? Porque eu também passo às vezes. É porque a nossa linguagem, ela não consegue realmente, né? É aquela grande
que fundamentou por tantos milênios, né? Aquela ideia do Platão, das formas, né? É justamente a linguagem, que a gente não consegue descrever o mundo individual. Tem que ter uma palavra para gato. A forma do gato, né, que eu imaginava, né, expandindo a filosofia, vem da linguística. Eu só consigo falar em um gato, eu não consigo ter 30 palavras para falar gato. Entende? Então acaba que a gente tem que reduzir pela nossa limitação a realidade. Né? Se a gente tivesse um cérebro potente, a gente teria um nome para cada coisa que você já olhou e percebeu no mundo. Mas não. Pedra, aí tem a pedra, tudo é pedra. Tudo é a mesma coisa. A pessoa jogou a pedra na cabeça de fulano. Pode ser uma pedrinha, só uma pedrona. Você não consegue o tempo todo falar tudo perfeitamente como é, entendeu? Porque você não tem estrutura. Você pode descrever tudo, né, nos nuances da realidade, você vai chegar na composição atômica do negócio, entendeu? Então, não é possível de fazer. A linguagem ela tem que ser simples. Nós somos criaturas mais simples do que parece, tá? Infelizmente. Bom, ou felizmente, né? Vai saber se a gente queria ver as coisas de outro jeito, né? Às vezes foi bom, né? Então, vamos lá. Mesmo na era da neurociência, a fenomenologia permanece central porque orienta a hipótese neurobiológica, esclarece quadro limítrofe, ajuda a diferenciar sofrimento existencial do sofrimento mental. Mas você não falou que não pode ter hipótese? Não estou dizendo que não pode. A questão é que você coloca a hipótese antes da sua avaliação. Depois da avaliação fenomenológica da psicopatologia, você inventa o que você quiser. Mas você não pode fazer isso antes. Agora, não se esqueça, a neurobiologia explica mecanismos, mas não captura a vivência. É diferente. Mesmo se um dia eu tiver, por exemplo, vamos supor que, vamos fazer uma suposição aqui, que daqui 1000 anos a gente consiga descrever o que ocorre na depressão, tá? Que eu vou falar causa B, causa C e tem depressão. A pessoa vem e fala assim pra mim, Rafael, eu tô sofrendo, tô não sei o que e tal. Fica tranquilo. Causa B, causa C, causa depressão. Vai falar isso pra uma pessoa, não muda nada. Eu vou falar assim, nossa, Rafael, agora que você me explicou, Rafael, agora que você me explicou o que é depressão, como acontece, agora eu estou curado. Não vai acontecer, né? Eu percebo que a explicação, ela não resolve o problema. De novo, não exercita a ignorância. Explicação é diferente de psicoeducação. Eu não estou dizendo que você não explicar nada para a pessoa. Tá? Eu estou dizendo que você não pode reduzir a consulta a uma explicação biológica, até porque não faz nem sentido. O que você vai falar, a pessoa nem entende. De monoamina, que não sei o que, nem adianta. Tá? Nem os médicos entendem. Tá? Mas o paciente. Não estou dizendo que não explicar nada, estou dizendo para não ficar perdendo-se explicações ali que não vão levar a lugar nenhum. O foco é a vivência, não é a explicação. Isso que eu quero dizer. Exemplo, né? Quando aparece ali na tua... Como aparece ali na tua consulta. Como isso é vivido? Claro que talvez você não pergunte como isso é vivido. Né? Mas você pode perguntar, como essa depressão está impactando a sua vida? O que mudou na sua experiência? Você pergunta geralmente como. O que você experimentou, sentiu naquele momento que aconteceu aquela coisa ruim contigo? Como você percebe o tempo, o corpo, o mundo? Obviamente você não vai falar desse jeito para a pessoa, porque ela vai achar que você é doido. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, né, quando eu falo como você percebe o mundo, por exemplo, estou dizendo assim, o que eu quero dizer, né, que você fala assim, é mesmo, fulano, por que você está tão ansioso no seu trabalho, está achando que as pessoas querem seu mal, por quê? Perguntando como ele experimenta o mundo, né, o outro, as coisas, o governo está me perseguindo, o mundo está contra mim, doutor. Ele me falou, o mundo está todo mundo contra mim. Tá? Mesma coisa, o corpo, o tempo, né? Você vai percebendo de jeitos ali diferentes. Como percebe o tempo, por exemplo? Às vezes você tem a impressão que você volta para aquele momento do trauma, por exemplo, eu tenho impressão. Olha como altera o tempo, olha só. Se a menina sofreu um abuso há 30 anos atrás, a mulher, por exemplo, a mulher sofreu um abuso há 30 anos atrás, ela era uma menina, por exemplo. Para você é 30 anos, para ela é ontem. A vivência do experimento do tempo que ela traz
é que aquilo tudo, o abuso foi ontem. Se você for usar a régua, a carga científica, não, 30 anos é 30 anos. E pronto, mas não é assim. Questão de tempo. Isso o Freud também falava isso, né? Não foi só o Jaspers que viu as coisas. Eu assim que vocês subestimam muito a importância do Jaspers, da psiquiatria moderna, né? Eu acho que é difícil entender. Os autores, inclusive, pessoal, muito da lógica, né, nasce da fenomenologia. O próprio Russell, né? Ele traz toda uma ideia de lógica matemática que fundamentou muitas coisas até da informática, mas é outra discussão. Esses caras é tudo gênio. A teoria por trás disso aqui é muito mais complexa do que eu estou falando. Tá? Depois entra Heidegger, né, que é extremamente complexa. Tá? Eu vou ver se dá um tempo aqui de discutir esses temas aí, tá? Com mais aí afinco ao longo do tempo. Mas eu tenho que terminar após, né? Eu fico inventando coisa aqui, senão eu invento um monte de coisa aqui. Acaba que fica muito longo, a pessoa começa a reclamar, mas enfim, vou tentar depois trazer um pouco mais desses temas quando é possível. Fenomenologia não substitui exame complementar, não define tratamento medicamentoso e não explica etiologia biológica. Ela só fundamenta o olhar clínico que você tem. Tá? A fenomenologia ela não compete com a neurobiologia, ela complementa. O que você tem que entender é que a ferramenta que a sua cabeça, que pensa, a forma que você pensa, na verdade, é uma interpretação linguística do fenômeno que você está vendo. Isso você chama de pensamento. É colocar o que eu estou vendo em uma palavra. Ou sentir algo. Porque às vezes as palavras são imprecisas. Mas a questão é que você não enxerga o que está acontecendo. Qualquer teoria que você tenha, mais perfeita que ela seja, ela não é o que está acontecendo naquele momento. Ela é uma palavra. Tá? Pessoas não se reduzem a categorias. E as categorias de palavra não descrevem os sentimentos humanos. A fenomenologia vai fazer o quê? Uma integração da biologia, psicodinâmica, diagnóstico, ética, tudo isso vai se integrando dentro da fenomenologia. E pode falar que a própria psicodinâmica se ancora em conceitos fenomenológicos, né? A própria biologia também, o sistema diagnóstico, a ética, né? Quando fala de individualidade. Ou seja, a fenomenologia ela não é um modelo concorrente, ela é um eixo que estrutura uma forma de chegar à realidade que nós não temos uma forma ainda melhor do que essa. Se você abrir mão da fenomenologia, se você não entende esses conceitos que está discutindo, você perde a profundidade, você perde a humanidade, a precisão clínica que você tem, porque você perde a psicopatologia. Então, com Jaspers, o que a gente pode aprender com esse autor que é genial? E compreender o sofrimento psíquico é tão essencial quanto explicá-lo. Bom, a fenomenologia, pessoal, não é um luxo teórico. É um fundamento da boa prática psiquiátrica. Aqui na Psiques a gente quer que você tenha uma boa prática e para isso tem que entender bem a fenomenologia. Bom, então encerramos essa aula, né? Uma aula, eu sei que é complexa, tá? Acho que deu para aprender bastante. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato conosco. Aqui estão os outros programas que nós temos. Tá aí o telefone da turma, alguma coisa entre em contato, tá? Estou à disposição de vocês. Um grande abraço. E vamos adiante. Deu 1h04, né, mais ou menos. Então nem foi 1h50. Foi bom. Mais um pouco a gente chega a 50 minutos, que é o que o patrão manda. Vamos lá, turma, vamos adiante.